Olha o que você fez. Sua inútil. A voz de Isabela era como o estalar de um chicote no silêncio do escritório. Helena ergueu os olhos do chão que acabará de polir. Uma poça escura de café se espalhava pelo mármore branco, manchando o brilho impecável. Ao lado da poça, um sapato de salto-agulha, caro e perigoso, batia impacientemente no chão. Eu não. Helena começou a dizer, mas foi interrompida. Você não o quê? Ficou no meu caminho, Isabela retrucou, o desprezo evidente em seu tom. Ela era a noiva do CEO. E todo o prédio era seu playground. Agora limpe isso. De joelhos. Um silêncio pesado caiu sobre o andar. Teclados pararam de clicar. Conversas morreram. Helena sentiu o peso de dezenas de olhares sobre si, alguns curiosos, outros com pena, mas a maioria com medo. Uma onda de calor subiu por seu rosto, mas sua expressão permaneceu impassível. Onde estão seus ouvidos, velha? Eu disse, de joelhos. Agora, Isabela ordenou, mais alto desta vez, para que todos pudessem ouvir. Lentamente, Helena caminhou até o armário de limpeza. Ela pegou um balde e um pano. O coração batendo forte contra as costelas. Uma coisa era suportar os insultos sussurrados, outra era ser o centro de um espetáculo de humilhação. Ela retornou e com um suspiro que ninguém ouviu, ajoelhou-se. O frio do mármore gelado penetrou o tecido fino de suas calças. Isso mesmo. Isabela disse com um sorriso satisfeito. É aí que você pertence. Helena mergulhou o pano na água, torceu e começou a limpar a bagunça. O aroma forte de café caro encheu suas narinas. Ela podia ouvir os murmúrios começando ao seu redor. Do outro lado da sala, uma jovem estagiária, Clara, desviou o olhar, o rosto pálido de desconforto. Mais rápido. Isabela estalou os dedos. Não tenho o dia todo para ver você se arrastar como uma lesma. Pessoas importantes trabalham aqui. Helena esfregou o chão com mais força, seus músculos protestando. Ela manteve os olhos baixos, focados na mancha escura que diminuía lentamente sob seus esforços. Cada movimento era deliberado, controlado. Ela não daria a Isabela a satisfação de ver suas mãos tremerem. Quando terminou, o chão estava limpo. Mas úmido. Isabela inspecionou o trabalho com um olhar crítico. Ainda está pegajoso. Típico do seu serviço. Ela chutou levemente o balde de Helena, fazendo a água suja espirrar. Da próxima vez, faça direito ou estará na rua. Entendeu? Sim, senhora. Helena respondeu, sua voz baixa, mas firme. Isabela bufou e se afastou, seus saltos ecoando como tiros no silêncio tenso. O zumbido do escritório recomeçou lentamente, como um motor que luta para pegar. Helena permaneceu de joelhos por mais um momento, sozinha no centro da sala. Ela se levantou lentamente. Suas juntas estalando. Seu rosto não mostrava nada, uma máscara de servidão cansada. Mas por trás de seus olhos, uma chama fria e calculista ardia. Uma chama que ninguém ali podia ver. A avaliação, ela pensou, estava indo exatamente como planejado. Vamos ver se o cérebro da sua velha cabeça conseguiu reter alguma coisa de ontem. A voz de Isabela cortou o ar matinal. Helena estava terminando de limpar a mesa de conferências, uma longa e reluzente superfície de vidro. Isabella aproximas. Um par de luvas brancas de algodão sendo calçado em suas mãos com uma lentidão teatral. Inspeção. Ela anunciou para ninguém em particular. Os poucos funcionários que já haviam chegado ficaram tensos em suas mesas. Era um ritual que eles haviam aprendido a temer. Isabela passou o dedo enluvado pela borda da mesa que Helena acabará de limpar. Ela o ergueu contra a luz. Os olhos semicerrados em busca de falhas. Nada. A luva estava imaculada. Um brilho de desapontamento passou por seus olhos antes de ser substituído por uma determinação cruel. Ela se moveu para o parapeito da janela. Passou o dedo novamente. Desta vez, quando ela ergueu a luva, uma minúscula partícula cinza era visível no algodão branco. E o que? Isabela perguntou, sua voz perigosamente baixa. É isso. Ela enfiou a luva no rosto de Helena. É poeira, senhora. O ar-condicionado. Desculpas. Isabela interrompeu. É tudo o que você tem. Desculpas e incompetência. Eu pago seu salário, embora não entenda por quê, e exijo perfeição. Eu limparei novamente, disse Helena, sua voz um murmúrio uniforme. Você vai, Isabela concordou com um sorriso malicioso. Você vai limpar este andar inteiro. De novo. E eu vou verificar cada centímetro. Cada mesa, cada cadeira, cada rodapé. E se eu encontrar um único grão de poeira, você passará o resto do dia no banheiro dos homens. Entendeu? A ameaça pairou no ar, grotesca e humilhante.
Helena sentiu um nó se formar em sua garganta. Mas ela o engoliu. Entendido o ponto enquanto Helena se virava para pegar seu carrinho de limpeza, ela viu a jovem estagiária, Clara, parada perto da impressora. Seus olhos se encontraram por uma fração de segundo. Clara parecia apavorada, como um cervo pego nos faróis de um carro. Ela rapidamente desviou o olhar e correu de volta para sua mesa. Ninguém iria ajudar. Ninguém ousaria. Helena começou a trabalhar, o som de seu pano esfregando a superfície sendo o único ruído no escritório silencioso. Isabela a observava por um tempo, braços cruzados. Um general inspecionando uma punição. Satisfeita com o espetáculo, ela pegou seu telefone. Oi, querido, ela disse, sua voz instantaneamente se transformando em um ronronar doce. Sim, estou no escritório. Apenas. Garantindo que os padrões sejam mantidos. Helena continuou a limpar, seus movimentos metódicos e eficientes. A raiva era um ácido em seu estômago, mas seu rosto permaneceu uma tela em branco. Ela não estava apenas limpando a sujeira física. Ela estava polindo suas observações, afiando sua resolução. Cada insulto, cada olhar de desprezo. Cada ato de crueldade era uma peça de evidência. E ela estava coletando todas elas. Anotado. Ela pensou, enquanto esfregava uma mancha invisível. Tudo está sendo devidamente anotado. Você é estúpida ou só finge ser. A pergunta de Isabela ecoou pela área de trabalho. O alvo, desta vez, não era Helena. Era Clara, a jovem estagiária, que tremia diante da mesa de Isabela, segurando uma pasta de arquivo. Eu pedi o relatório de vendas do terceiro trimestre, Isabela disse, batendo com um dedo na pasta que Clara havia entregado. O que é isto? Um rascunho de um memorando interno de 2 meses atrás. Mas foi o que o Sr. Alves me deu, gaguejou Clara, seus olhos se enchendo de lágrimas. Ele disse que era o arquivo correto. Eu sinto muito. Eu não me importo com o que o Sr. Alves disse, Isabela zombou, seu tom cortante. Sua tarefa era verificar. Sua tarefa era garantir que o que chegava à minha mesa era o que eu pedi. Você sequer olhou para o documento antes de trazê-lo como um cachorrinho obediente. Eu não tive tempo, sussurrou Clara. Uma lágrima escorrendo por sua bochecha. Pelo amor de Deus, não chore. Isabela revirou os olhos. Lágrimas não vão consertar sua incompetência. Você acha que este é um lugar para sensibilidade. Este é um negócio de milhões de dólares. Se você não consegue lidar com uma simples tarefa de busca de arquivos, como espera sobreviver aqui? Helena estava do outro lado da sala, esvaziando as lixeiras. Ela trabalhava em silêncio, a cabeça baixa, parecendo absorta em sua tarefa. Mas seus ouvidos captavam cada palavra cruel. Ela viu os ombros de Clara encolherem a cada insulto. Viu os outros funcionários olhando para suas telas, fingindo estar imersos no trabalho, suas posturas rígidas de medo e desconforto. Ninguém disse uma palavra. Ninguém ousou defender a garota. Agora saia da minha frente, Isabela ordenou, dispensando Clara com um aceno de mão. Encontre o relatório correto. E se você cometer outro erro hoje, pode limpar sua mesa e não voltar amanhã. Clara soluçou, virou-se e praticamente correu para o banheiro. Com a mão cobrindo a boca. Isabela suspirou dramaticamente. Inacreditável. A mão de obra de hoje em dia. Helena terminou com a lixeira e se moveu para a próxima mesa, seu carrinho de limpeza fazendo um leve ruído no carpete. Seus movimentos eram os mesmos de sempre, eficientes, discretos, invisíveis. Mas algo dentro dela havia endurecido, cristalizado em uma certeza fria e absoluta. Não se tratava apenas de grosseria ou arrogância. Era um abuso de poder deliberado. Isabela se deleitava em quebrar as pessoas mais fracas. Em criar um ambiente de medo para solidificar seu próprio status. Ela envenenava o ar que todos respiravam. E Helena jamais permitiria que seu filho se casasse com um veneno. A máscara de servidão não vacilou. Mas por trás dela, a decisão final foi selada. O tempo para observação estava terminando. Em breve, seria a hora de agir. Meu anel. Meu anel de diamante sumiu. O grito agudo de Isabela atravessou o escritório como uma sirene de ataque aéreo. O trabalho parou instantaneamente. Todos se viraram para ela, que estava de pé ao lado de sua mesa. Com as mãos no rosto em um gesto de pânico exagerado. Seus olhos, no entanto, não estavam em pânico. Estavam frios e calculistas, e se fixaram imediatamente em Helena, que estava limpando uma janela próxima. Você, Isabela sibilou, apontando um dedo acusador. Foi você. Helena se virou lentamente. Do que está falando, senhora? Não se faça de idiota, Isabela cuspiu,
aproximando-se dela. Meu anel de noivado. Ele estava bem aqui. Na minha mesa. E a única pessoa que esteve bisbilhotando por aqui foi você. Uma onda de murmúrios percorreu a sala. Acusar alguém de roubo era uma escalada séria. Eu só limpei a lixeira, Helena disse calmamente, sua voz sem tremer. Não toquei em nada em sua mesa. Mentirosa. É claro que diria isso. Isabela riu, um som desagradável. Segurança. Alguém chame a segurança. Temos uma ladra neste andar. Dois seguranças uniformizados chegaram em poucos minutos, seus rostos impassíveis, mas os olhos cheios de desconforto. Qual é o problema? S.R.A. Moretti. Perguntou o mais velho. O problema é que esta mulher, Isabela disse, empurrando Helena para a frente, roubou meu anel de diamante. Eu quero que revistem os pertences dela. Agora. Na frente de todo mundo. O segurança hesitou. Senhora, talvez devêssemos levar isso para uma sala privada. Não. Isabela interrompeu. Eu quero que todos vejam o tipo de gente que contratamos. Revistem a bolsa dela. Com um olhar de desculpas para Helena, o guarda mais jovem pegou a bolsa surrada dela. Ele a virou sobre uma mesa vazia. O conteúdo se espalhou: uma carteira de vinil gasta, um molho de chaves, um lenço de papel, um batom barato e uma foto antiga e dobrada de um menino sorridente. O silêncio era absoluto enquanto os guardas examinavam os itens modestos. Não há nada aqui, senhora, disse o guarda mais velho, sua voz baixa. Apenas coisas pessoais. O rosto de Isabela se contorceu de fúria. A humilhação pública que ela planejara havia se voltado contra ela, expondo não a culpa de Helena, mas sua própria malícia. Ela deve ter escondido em outro lugar, Isabela insistiu. A voz estridente. No armário de limpeza. No Lexel. Fiquem de olho nela. Ela não vai se safar com isso. Os guardas se afastaram, e Helena silenciosamente recolheu seus pertences, colocando a foto do menino de volta em sua carteira com um cuidado especial. Ela não disse uma palavra. Não precisava. O olhar de pena e repulsa nos rostos dos outros funcionários era dirigido inteiramente a Isabela. Uma hora depois, Isabela estava ao telefone, sua voz um ronronar adocicado. Querido. Que susto. Você não vai acreditar. Eu encontrei o anel. Estava no bolso lateral da minha bolsa o tempo todo. Que boba eu sou. Ela riu. Não, claro que não. Porque eu me desculparia com ela. Foi um mal-entendido. Ela desligou e passou por Helena, que estava limpando o corredor, sem sequer olhar para ela. Para Isabela, o incidente já havia sido esquecido. Mas para Helena, a acusação era uma dívida. E seria paga. Com juros. Mãe, já chega. Eu ouvi o que aconteceu. Volte para casa. A voz de Lucas no telefone era tensa. Carregada de raiva contida. Helena estava em um canto isolado do depósito, o cheiro de produtos de limpeza forte no ar. Era o único lugar onde ela podia ter um momento de privacidade. Ainda não, meu filho, ela respondeu, sua voz um sussurro calmo. Ainda não terminei. Terminou o quê? Deixá-la te humilhar. Acusá-la de roubo na frente de todos. Isso ultrapassou todos os limites, ele insistiu. A avaliação acabou. Já temos provas mais do que suficientes do tipo de pessoa que ela é. Quase, Lucas. Eu preciso de mais uma coisa, disse Helena. Ela olhou pela pequena janela empoeirada. Para as luzes da cidade que começavam a piscar. Preciso ver até onde ela vai. Preciso do ato final dela, o que não deixa nenhuma dúvida, nenhuma margem para desculpas ou manipulação. Preciso que ela se condene com suas próprias ações, de forma irrevogável. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Helena podia imaginar seu filho, o rosto sombrio, a mandíbula cerrada. Ele era um homem bom, protetor. Ela sabia que cada insulto dirigido a ela era uma facada para ele. E o que você espera que ela faça? Lucas finalmente perguntou. A voz áspera. Contratar um assassino. Algo mais simples, Helena respondeu. Algo que ela acredita ser o exercício final de seu poder sobre mim. Estou esperando que ela me demita. Demiti-la. Depois de tudo isso, ela ainda não fez isso. Não. Manter-me aqui, onde ela pode me atormentar diariamente, lhe dá mais satisfação, explicou Helena com uma calma clínica. Mas a acusação de roubo foi um erro de cálculo. Ela me fez parecer uma vítima, e ela odeia isso. Agora ela vai querer se livrar de mim, apagar a memória de sua falha. Ela só precisa de uma desculpa. Por menor que seja. Isso é doentio. Lucas murmurou. Isso é quem ela é, Helena corrigiu. E é por isso que estamos fazendo isso. Lembre-se, meu filho, esta empresa não é apenas um negócio. É o legado de seu pai.
Não posso deixar que caia nas mãos de alguém com um caráter tão podre. Ela segurou o telefone com mais força. A avaliação está quase no fim. Em breve, teremos todas as respostas. Apenas confie em mim. Esteja pronto. Eu estou sempre pronto, mãe, ele disse, e a raiva em sua voz havia sido substituída por uma determinação gélida. Apenas me dê o sinal. Eu darei. Ela prometeu. Muito em breve. Ela desligou e guardou o telefone no bolso do uniforme. Uma sensação de prenúncio tomou conta dela, mas não era de medo. Era a calma antes da tempestade. Uma tempestade que ela mesma estava prestes a invocar. O ato final de Isabela estava chegando. E com ele, o começo do fim para ela. Sua idiota cega. Olhe o que você fez. Helena manobrava seu carrinho de limpeza pelo corredor estreito entre as mesas. O escritório estava movimentado, e ela tentava ser o mais discreta possível. Do outro lado, Isabela virou uma esquina. Uma pilha de relatórios importantes em seus braços, a cabeça erguida com sua arrogância habitual. O canto do carrinho de Helena prendeu-se por um instante na perna de uma mesa. Ela deu um puxão para soltá-lo. O carrinho balançou, batendo de leve no quadril de Isabela no exato momento em que ela passava. Foi um esbarrão insignificante. Mas foi a desculpa que Isabela estava esperando. A pilha de papéis voou das mãos de Isabela. Eles se espalharam pelo chão. Um relatório crucial, com gráficos coloridos, caiu com o canto amassado. Este relatório, Isabela sibilou. O rosto vermelho de uma fúria teatral. Você sabe quanto tempo eu levei para preparar isto? Era para a reunião do conselho. Agora está arruinado. Por sua causa. Foi um acidente. Senhora, Helena disse, sua voz calma. Eu sinto muito. Sente muito. Isabela riu, um som estridente que fez todos se encolherem. Sinto muito não conserta nada. Esta é a gota d'água. Já aguentei o suficiente de sua incompetência. Já aguentei sua presença neste andar. Acabou. Ela respirou fundo, saboreando o momento. Então, ela gritou. A voz ecoando pelo andar silencioso. Você está demitida. As palavras pairaram no ar, carregadas de veneno e triunfo. Pegue suas coisas e suma da minha frente, sua velha imprestável. Isabela continuou, seu peito estufado de poder. Eu não quero ver seu rosto aqui nunca mais. Helena não se encolheu. Ela não protestou. Ela simplesmente ficou ali, encarando Isabela. Seu rosto era uma máscara de servidão, mas seus olhos eram diferentes. Não havia medo neles. Nem tristeza. Havia uma quietude, uma profundidade gélida que fez um arrepio percorrer a espinha de Isabela. Embora ela não soubesse por que. Como desejar. Senhora, Helena disse finalmente. Sua voz perfeitamente neutra. Ela se virou, deixou o carrinho de limpeza onde estava e caminhou em direção ao seu armário sem olhar para trás. O silêncio no escritório era absoluto. Todos observavam, não com pena de Helena, mas com um novo e desconhecido medo de Isabela. A vitória dela parecia vazia. Perigosa. Quando Helena chegou ao vestiário, ela não pegou sua bolsa. Ela pegou seu telefone. Discou um único número que sabia de cor. Quando a voz de seu filho atendeu na primeira chamada. Ela disse apenas 3 palavras, sua voz firme e cheia de uma autoridade há muito contida. Lucas. Acabou. Pode começar. Ela desligou. O primeiro ato estava encerrado. O segundo estava prestes a começar com uma fúria que ninguém naquela empresa poderia prever. Ela disse que acabou. Lucas encerrou a chamada, o telefone parecendo frio em sua mão. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para o horizonte de arranha-céus da cidade de seu escritório temporário, um espaço anônimo alugado a quarteirões da sede da empresa. A raiva que sentia era um bloco de gelo em seu peito. Fria. Sólida e pesada. Ele não perdeu tempo. Pegou seu outro telefone, uma linha segura, e discou. Sou eu, ele disse quando a chamada foi atendida. O sinal foi dado. Uma pausa. Então, a voz do outro lado, calma e profissional. Entendido. Quais são suas primeiras ordens? Ative o protocolo de transição. Eu quero ser apresentado como consultor externo amanhã de manhã, Lucas ordenou, seu tom não deixando espaço para questionamentos. Meu primeiro alvo é o recursos humanos. Inicie uma auditoria de emergência no departamento imediatamente. Quero acesso a todos os registros de demissão. Reclamações de assédio e avaliações de desempenho dos últimos 6 meses. Especialmente do gerente, um tal de Alves. Senhor. Alves. Sim, senhor. Devemos removê-lo. Ainda não, Lucas respondeu, um toque de aço em sua voz. Deixei-o onde está. Quero que ele se sinta seguro. Quero que ele se sinta confiante.
As pessoas cometem mais erros quando se sentem intocáveis. Será feito, disse a voz. A chamada terminou. Lucas guardou o telefone. A primeira peça do dominó havia sido empurrada. Enquanto isso, no escritório da presidência, Isabela se jogava em uma poltrona de couro. Rindo. Você tinha que ver a cara dela, Ricardo, ela disse ao noivo, o CEO. Foi perfeito. Finalmente me livrei daquela velha. Ricardo, um homem de aparência cansada, afrouxou a gravata. Isabela, você tem certeza de que foi uma boa ideia fazer isso tão publicamente? As pessoas estão comentando. Que comentem. Ela zombou. Isso mostra quem manda. Mostra que não tolero incompetência. É uma demonstração de força. Você deveria aprender uma coisa ou duas. Ele suspirou, parecendo não convencido. Só não quero mais problemas. O conselho já está respirando no meu pescoço sobre os números do último trimestre. Relaxe, ela disse, levantando-se para servir-se de uma bebida. Eu cuido das coisas. Aliás, seu gerente de RH, o Alves, é um amor. Ele me ligou agora mesmo. Disse que vai formalizar a demissão da faxineira e usar como um exemplo para toda a empresa. Para aumentar a produtividade. Naquela noite, um e-mail foi enviado para todos os funcionários da corporação. Assunto: um lembrete sobre padrões e responsabilidade. Para os colaboradores. Este e-mail serve como um lembrete crucial de que a incompetência não será tolerada em nossa organização. O recente desligamento da funcionária de limpeza, Helena Silva, deve servir de exemplo. Um pequeno erro, um momento de descuido, pode ter consequências significativas. O e-mail continuava, um sermão corporativo pomposo sobre excelência. O Sr. Alves o enviou sentindo-se orgulhoso, certo de que havia conquistado ainda mais o favor da futura senhora CEO. Ele não tinha ideia de que acabará de assinar sua própria sentença de demissão. Você viu o e-mail do Alves. Usar uma faxineira demitida como exemplo. Que coisa baixa. Baixo. Ele está bajulando a rainha. E está funcionando. O outro sussurrou de volta, olhando por cima do monitor em direção a Isabela. Isabela estava radiante. A atmosfera no escritório era exatamente como ela gostava, tensa, silenciosa e cheia de medo. As pessoas trabalhavam com uma urgência febril. Com medo de serem as próximas no exemplo corporativo. O Sr. Alves, o gerente de RH, aproximou-se da mesa dela, um sorriso obsequioso no rosto. Bom dia, Sra. Moretti. Espero que o comunicado de ontem tenha sido de seu agrado. Excelente, Alves. Direto ao ponto, ela o elogiou, fazendo-o inflar o peito de orgulho. É disso que esta empresa precisa: disciplina. Mão de ferro. Apenas reforçando sua visão, senhora. Sempre, ele disse com uma pequena reverência. A conversa deles foi interrompida pela chegada abrupta de Ricardo, o CEO. Ele parecia pálido. E havia uma nova linha de preocupação em sua testa. Isabela. Alves. Reunião de gestão. Agora. Sala de conferências, ele disse, sua voz tensa e formal. Isabela revirou os olhos. O que foi agora, querido? Outra crise. Ele não respondeu. Apenas se virou e caminhou em direção à sala de conferências. Curiosa e um pouco irritada, Isabela o seguiu, com Alves em seu encalço como um cão de guarda. Quando todos os gerentes estavam reunidos. Ricardo Pegaria. Recebi uma ligação do conselho esta manhã. Devido aos recentes números de desempenho e a alguns relatos sobre o moral dos funcionários, eles decidiram trazer um consultor externo para supervisionar uma transição e otimizar as operações. Um murmúrio percorreu a sala. Isabella Buffo. Um consultor. Para quê? Para nos dizer como fazer nosso trabalho. Que perda de tempo e dinheiro. A porta se abriu. Um homem entrou. Ele era alto, vestido com um terno perfeitamente ajustado, mas sem ostentação. Ele não parecia um executivo agressivo, mas emanava uma aura de calma e autoridade inabalável. Havia algo familiar em seus olhos, mas Isabela não conseguiu identificar. Este é Lucas, Ricardo anunciou, parecendo desconfortável. Ele terá acesso total a todos os departamentos. Por favor, cooperem. Isabela olhou Lucas de cima a baixo, seu olhar desdenhoso. Outro burocrata sem rosto. Ela o ignorou, virando-se para Ricardo. Quanto tempo essa palhaçada vai durar? Lucas a ignorou completamente. Seus olhos percorreram a sala e pousaram no Sr. Alves. Senhor Alves, Lucas disse, sua voz calma. Mas cortando o ar tenso. Se não se importa, gostaria de começar minha avaliação pelo seu departamento. O de Recursos Humanos.
Tenho algumas perguntas sobre suas políticas de comunicação interna. Alves engoliu em seco, o sorriso congelado em seu rosto. Claro. Sem problemas. Meu departamento é um livro aberto. Isabela sorriu, entediada. Mal sabia ela que a primeira bomba da tempestade havia acabado de ser armada, bem debaixo do seu nariz. E estava prestes a explodir no rosto de seu aliado mais leal. Senhor Alves. Obrigado por se juntar a nós. Queria discutir um item específico que encontrei durante minha auditoria inicial. A voz de Lucas era suave, quase casual. Ele estava na frente da sala de conferências, dirigindo-se a toda a equipe de gestão, que havia sido convocada novamente menos de 24 horas depois. Isabela estava sentada ao lado de Ricardo, batendo as unhas impacientemente na mesa. Alves, sentado na primeira fila, forçou um sorriso. Clara Lucas. Estou aqui para ajudar em tudo o que precisar. Excelente. Lucas disse. Refirou-me ao e-mail que você enviou para toda a empresa anteontem. Aquele intitulado Um lembrete sobre padrões e responsabilidade. Um projetor atrás de Lucas ganhou vida, exibindo o e-mail em letras gigantes na tela. Sim, Alves disse, o peito estufado de orgulho. Apenas um comunicado padrão para reforçar a cultura de excelência. Foi aprovado, é claro. Ele olhou para Isabela, que lhe deu um aceno sutil de aprovação. Entendo. Lucas continuou, caminhando lentamente pela frente da sala. No e-mail, você menciona o desligamento da funcionária de limpeza, Helena Silva. Como um exemplo, você poderia me dizer, com base nos registros que revisei, qual foi a ofensa exata que justificou essa demissão e subsequente humilhação pública? Alves piscou, pego de surpresa. Bem, foi um caso de negligência. Danificou propriedade da empresa. Um relatório importante. Um relatório de papel. Lucas perguntou, uma sobrancelha arqueada. O relatório foi reimpresso em menos de 5 minutos, correto. Não houve perda financeira real. E a funcionária tinha um histórico de serviço impecável por 3 anos. Sem uma única reclamação. Até onde pude ver. A investigação sobre o incidente consistiu em uma única acusação, sem testemunhas. O sorriso de Alves vacilou. Bem, a senhora Moretti estava muito certa da gravidade da situação. A senhora Moretti não é a chefe do departamento de RH. Lucas perguntou, sua voz ainda calma, mas agora com um fio de aço. Sua função, senhor Alves, é garantir que as políticas da empresa sejam seguidas. Proteger tanto a empresa quanto os funcionários de ações arbitrárias. Em vez disso, você usou sua posição para humilhar publicamente uma funcionária de baixo escalão para agradar a noiva do CEO. O silêncio na sala era total. O rosto de Alves estava branco como cera. Isabela se endireitou na cadeira, os olhos fuzilando Lucas. Quem você pensa que é? Ela sibilou. Lucas a ignorou. Minha auditoria também revelou um padrão. Pelo menos 5 outras demissões nos últimos 6 meses seguiram um padrão semelhante a acusações vagas, nenhuma investigação formal e sempre de funcionários que, de alguma forma, desagradaram a senhora Moretti. Isso não é reforçar a cultura. Senhor Alves. Isso se chama assédio moral e abuso de poder. É uma enorme responsabilidade legal para esta empresa. Ele parou bem na frente de Alves. E é por isso que, com efeito imediato, seus serviços não são mais necessários, Lucas declarou. A segurança irá acompanhá-lo até sua mesa para recolher seus pertences. Você está demitido. Alves olhou para ele, boquiaberto. Ele se virou para Isabela, os olhos suplicando por ajuda. Mas Isabela estava congelada, o rosto uma máscara de choque e fúria. O peão dela havia sido capturado. E, pela primeira vez, ela sentiu um arrepio de medo. Este consultor não era um burocrata. Ele era um caçador. E ele estava apenas começando. Você vai deixar que isso aconteça. A porta da sala de conferências mal havia se fechado e a fúria de Isabela explodiu sobre Ricardo. Ninguém. Aquele consultor de meia tigela entra aqui e demite um gerente na minha frente. E você não faz nada. Isabela. Acalmeze, Ricardo disse, passando a mão pelo rosto cansado. Não havia nada que eu pudesse fazer. Não havia nada que você pudesse fazer. Ela zombou. Incrédula. Você é o CEO. Demitau. Mostre a ele quem manda nesta empresa. Eu não posso, Ricardo admitiu. Sua voz baixa, quase envergonhada. O conselho o contratou. Eles deram a ele autoridade total. Minhas mãos estão atadas. Isabela o encarou, o desprezo em seus olhos era palpável. Fraqueza. Era a única coisa que ela odiava mais do que a desobediência. Então suas mãos estão atadas, ela disse,
a voz gélida. As minhas não. Ela se virou e saiu da sala, seus saltos batendo furiosamente no chão. Se Ricardo não ia lidar com o problema, ela o faria. Ela encontrou Lucas no escritório que antes pertencia a Alves. Ele já estava atrás da mesa, analisando uma pilha de arquivos como se fosse o dono do lugar. Ela não bateu. Entrou e fechou a porta com força. Eu não sei quem você pensa que é. Ela começou, sua voz baixa e ameaçadora. Mas você cometeu um grande erro. Lucas ergueu os olhos do arquivo, sua expressão calma, quase entediada. Ray Moretti. Posso ajudá-la. Você pode arrumar suas coisas e sair deste prédio. Ela retrucou. Você humilhou um bom homem. Você me desrespeitou. Aqui. Isso tem consequências. Eu demiti um funcionário que era um risco legal para a empresa. Lucas corrigiu, seu tom perfeitamente nivelado. Meu mandato é claro: otimizar as operações. Litígios por assédio moral não são otimizados. E, francamente, seu comportamento constante é o maior risco de todos. A audácia dele a deixou sem fôlego por um momento. Ela mudou de tática. Ouça com atenção. Ela disse, aproximando-se da mesa dele. Eu sou a futura esposa do CEO. Eu sou o poder nesta empresa. Sua pequena consultoria vai acabar. Mas eu continuarei aqui. Você pode tornar as coisas muito fáceis para si mesmo. Ou muito, muito difíceis. Ele se recostou na cadeira, um leve sorriso brincando em seus lábios, o que a enfureceu ainda mais. Isso foi uma ameaça. Ele perguntou, o tom divertido. Foi um conselho de carreira. Ela sibilou. Agradeço o conselho, Lucas disse, voltando sua atenção para o arquivo em sua mesa. Mas prefiro focar nos dados. Se me der licença, tenho um departamento inteiro para reestruturar. Agora, se não houver mais nada. Ele a dispensou. Simplesmente a dispensou. Isabela ficou ali. Tremendo de raiva. A intimidação não funcionou. As ameaças foram inúteis. Ele não tinha medo dela. Um novo pensamento, frio e venenoso, se formou em sua mente. Se Xi não podia intimidá-lo, ela o destruiria. Tudo bem, ela disse, recuando em direção à porta. Foque nos seus dados. Ela saiu e fechou a porta silenciosamente. Pegou o celular e discou para um contato em sua lista. Preciso de uma investigação, ela disse quando a chamada foi atendida. Completa. Sobre um homem chamado Lucas. Eu quero saber tudo. De onde ele veio, quem ele conhece. Todos os esqueletos em seu armário. Não deixe pedra sobre pedra. Ele é um fantasma. A voz do investigador particular no telefone era frustrada. Isabela estava em seu carro, estacionado em uma rua tranquila, longe de olhares curiosos. O que você quer dizer com um fantasma? Ela perguntou, impaciente. Ninguém é um fantasma. Você é pago para encontrar coisas. Encontrei-as. Senhora Moretti, eu faço isso há 20 anos, o homem respondeu. Seu tom defensivo. Eu sei como encontrar sujeira. Mas este Lucas. É diferente. Seu histórico profissional é impecável. Formou-se com louvor em Harvard. Trabalhou em algumas das maiores empresas de consultoria do mundo, sempre com resultados estelares. Não há lacunas em seu currículo, nenhuma demissão questionável, nenhum processo. E sua vida pessoal. Isabela insistiu. Vícios. Dívidas. Mulheres. Nada, disse o investigador. Ele vive em um apartamento modesto, embora possa pagar por uma mansão. Não tem dívidas. Seu círculo social é pequeno, restrito. Nenhuma festa selvagem. Nenhuma postagem comprometedora nas redes sociais. Ele é limpo. Limpo demais. Se quer saber minha opinião. Isabela bateu no volante com frustração. Tem que haver alguma coisa. De onde ele veio? E sua família. Houve uma pausa do outro lado da linha. É aí que fica estranho, disse o investigador. Seu pai, um empresário chamado Arthur Silva, morreu há 10 anos. Ele era o fundador original desta empresa. A mesma onde você trabalha. O sangue de Isabela gelou. O que? Sim. Arthur Silva. Ele vendeu sua participação majoritária para o atual grupo de investimentos há muitos anos. Mas manteve uma pequena porcentagem. Pelo que posso apurar, Lucas herdou essa participação. E sobre a mãe dele? Helena Silva. O nome soa familiar. Isabela sentiu um nó no estômago. Helena Silva. A faxineira. Não. Impossível. Era uma coincidência. Tinha que ser. E onde ela está agora? Isabela perguntou. Sua voz um fio. É isso. Ela também é um fantasma, disse o investigador. Não há registros recentes dela. Nenhum endereço, nenhuma conta de crédito, nada.
É como se ela tivesse desaparecido do mapa. Isabela desligou. Ament Gerando. Arthur Silva. O fundador. Isso explicava porque o conselho o ouvia. Ele não era apenas um consultor, ele era um herdeiro, um acionista silencioso. Ela o havia subestimado grosseiramente. Mas a mãe. Helena Silva. A coincidência era grande demais, perturbadora demais. Enquanto isso, no escritório de RH, Lucas estava ao telefone com sua própria equipe de segurança, muito mais eficiente do que qualquer investigador particular. Ela contratou alguém para me investigar. Lucas diz calmamente. Dixio Fairjar. Certifique-se de que ele encontre o que plantamos sobre a participação de meu pai. Isso a deixará nervosa, a fará questionar minha verdadeira influência. E sobre sua mãe, senhor? Perguntou a voz no telefone. Devemos continuar a apagar seus rastros. Absolutamente, Lucas confirmou. A coincidência do nome vai atormentá-la. Mas ela vai descartá-la como impossível. A arrogância dela não permitirá que ela conecte os pontos. Não ainda. Deixei-a pensar que sou apenas um herdeiro rico com uma agenda. A verdadeira revelação. Guardaremos isso para o final. Ele desligou. O investigador de Isabela encontrou exatamente o que Lucas queria que ele encontrasse. A isca havia sido mordida. Agora, era hora de puxar a linha, lenta e dolorosamente. O que você quer dizer com recusado? A voz de Isabela era um sibilo agudo na boutique de luxo. Ela estava tentando comprar uma bolsa de edição limitada. Um item que custava mais do que o salário anual da maioria das pessoas. O jovem vendedor parecia apavorado. Sinto muito, senhora Moretti, ele gaguejou, entregando o cartão de crédito corporativo de volta para ela. A transação foi recusada. Talvez a senhora queira tentar outro cartão. O rosto de Isabela ficou vermelho. Recusado. Na frente de outros clientes ricos. A humilhação era insuportável. Ela pegou o cartão e saiu da loja. Batendo a porta de vidro atrás de si. Ela imediatamente ligou para o departamento financeiro da empresa. Aqui é Isabela Moretti. Há um problema com meu cartão corporativo. Conserte isso. Agora. Sinto muito, senhora Moretti, respondeu a voz nervosa do outro lado. Não podemos. Recebemos uma nova diretiva esta manhã. Que diretiva? Ela exigiu. Todas as despesas acima de $1.000 nos cartões executivos agora exigem uma aprovação manual. Do Sr. Lucas, o novo consultor de otimização. Explicou o funcionário. A raiva de Isabela era tão intensa que ela quase não conseguia falar. Lucas. De novo. Era um ataque direto. Uma forma de cortar seu poder no ponto mais visível, seu estilo de vida. Ela marchou de volta para o escritório como um general indo para a batalha. Encontrou Lucas em uma pequena reunião com a equipe de marketing. Ela não se importou. Abriu a porta com um estrondo. Eu preciso falar com você. Ela disse, a voz tremendo de fúria. Lucas ergueu os olhos, sem se abalar. Senhoras, senhores, vocês me dão licença por um momento. A equipe saiu rapidamente. Deixando os dois sozinhos. Como você ousa? Ela sibilou. Congelar meu cartão. Você está tentando me humilhar. Eu não congelei seu cartão. Lucas respondeu calmamente, recostando-se na cadeira. Eu instituí uma política de supervisão financeira para todos os executivos. É um procedimento padrão para controlar despesas excessivas. Na minha auditoria, notei que suas despesas corporativas no último trimestre excederam o orçamento do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento. Ele pegou um arquivo de sua mesa. Bolsas de grife, viagens de fim de semana para resorts 5 estrelas. Jantares em restaurantes com estrelas Michelin. Nada disso parece uma despesa legítima da empresa. Senhora Moretti. Eu sou a cara desta empresa. Ela retrucou. Minha imagem é crucial. Eu preciso manter um certo padrão. A imagem da empresa é construída sobre lucratividade e inovação, não sobre o seu guarda-roupa, Lucas disse, seu tom cortante. Se você deseja comprar uma bolsa de $20.000, sinta-se à vontade para usar seu próprio dinheiro. O dinheiro da empresa, a partir de agora, será usado para fins comerciais. Ela o encarou. Derrotada e furiosa. Ele havia tirado seu símbolo de status mais potente. Ele a estava tratando não como a noiva do CEO, mas como uma funcionária irresponsável. Isso não vai ficar assim. Ela ameaçou. Não vai, Lucas concordou, um brilho perigoso em seus olhos. Esta é apenas a primeira de muitas otimizações. Sugiro que você se acostume com a supervisão. Ele pegou seus arquivos, sinalizando que a conversa havia terminado. Isabela foi deixada no meio da sala. Despojada de seu poder financeiro e queimando com um ódio impotente.
A guerra havia se tornado pessoal. Uma festa. Agora. Ricardo olhou para Isabela como se ela tivesse perdido o juízo. O moral está no fundo do poço. O conselho está nos observando e um consultor está virando a empresa de cabeça para baixo. Você acha que uma festa é a solução? Exatamente. Isabela insistiu, circulando em seu escritório. É a solução perfeita. As pessoas estão com medo. Elas precisam ver que a liderança ainda está no controle, que ainda nos importamos. Uma festa obrigatória para aumentar o moral. No terraço, na sexta-feira. Comida, bebida, música. Isso vai me dar a chance de reconectar com os funcionários, reafirmar minha posição. Sua posição. Ricardo perguntou, cético. Ou é uma chance de mostrar ao Lucas que ele não pode te tocar. Não seja ridículo. Ela respondeu, um pouco rápido demais. É para a empresa. Eu mesma organizarei tudo. Sarah Elegante. Exclusivo. A notícia da festa se espalhou pelo escritório como um incêndio. A presença era fortemente encorajada. O que todos sabiam que significava obrigatória. O murmúrio era cínico. Ninguém queria ir a uma festa organizada pela mulher que aterrorizava a todos. Lucas ouviu a notícia sem surpresa. Ele viu exatamente o que Isabela estava tentando fazer, um golpe de poder social. E ele viu a oportunidade perfeita para virar o jogo contra ela. Na tarde da festa, Lucas convocou uma reunião com os chefes de departamento. Eu entendo que a senhora Moretti está organizando um evento de moral esta noite. Ele começou, seu tom neutro. E enquanto eu aprecio a iniciativa, quero usar esta oportunidade para reconhecer o verdadeiro trabalho que está sendo feito. Ele distribuiu uma lista. Estes são os nomes de funcionários de todos os níveis que, de acordo com minhas auditorias de desempenho, superaram consistentemente as expectativas, apesar do ambiente de trabalho desafiador. Eu quero que vocês, como seus gerentes, os reconheçam publicamente esta noite. Anunciem bônus. Ofereçam promoções. Promoções. Na festa. O chefe de marketing perguntou, confuso. Precisamente. Lucas confirmou. A senhora Moretti forneceu o palco. Nós forneceremos o conteúdo. Quero que fique claro que nesta empresa, o avanço é baseado no mérito, não no favoritismo. Especialmente quero que promovam Clara, a estagiária do marketing, para uma posição júnior em tempo integral. Seu trabalho tem sido excepcional. Ele olhou para cada um deles. Isso não é uma sugestão. Naquela noite, o terraço estava decorado com luzes brancas e mesas de coquetel. Isabela estava no centro de tudo, usando um vestido deslumbrante, rindo alto demais. Tentando desesperadamente projetar poder e popularidade. Ela subiu em um pequeno palco, microfone na mão. Bem-vindos todos. Eu queria fazer isso para mostrar o quanto todos nós apreciamos o trabalho duro de vocês. Ela foi interrompida pelo chefe de marketing, que subiu ao palco ao lado dela, parecendo nervoso, mas determinado. Com licença, Isabela, ele disse. Em nome da gestão, e por recomendação do Sr. Lucas, gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para anunciar algumas promoções bem merecidas. Ele começou a ler os nomes da lista de Lucas. A cada nome, um aplauso genuíno irrompia da multidão. O foco da festa mudou instantaneamente de Isabela para os funcionários que estavam sendo reconhecidos. O clímax foi quando ele anunciou a promoção de Clara. A jovem estagiária olhou em choque, as lágrimas brotando em seus olhos. Isabela ficou no palco, seu sorriso congelado, a anfitriã de uma festa que não era mais dela. Lucas havia roubado seu show, transformando seu evento de ego em uma celebração do mérito. E ele a fez assistir a tudo. Impotente. Faça alguma coisa. Isabela invadiu o escritório de Ricardo na manhã seguinte. A fúria da festa da noite anterior ainda fervendo. Ele me humilhou, Ricardo. Na frente de todos. Ele transformou minha festa em um comício para si mesmo. Ricardo suspirou, sem levantar os olhos de um relatório financeiro. Ele promoveu funcionários merecedores, Isabela. O conselho adorou. Recebi 3 e-mails esta manhã elogiando a nova direção. Eu não me importo com o conselho. Ela gritou, batendo as mãos na mesa dele. Eu me importo com você. Você é meu noivo. Você deveria me defender. Você deveria colocar aquele homem em seu lugar. Você ainda é o CEO desta empresa. Ou esqueceu? É claro que não esqueci. Ele retrucou, finalmente olhando para ela. Havia uma exaustão em seus olhos que ela nunca tinha visto antes. Mas o que você quer que eu faça? Lucas tem o apoio total do conselho. Cada movimento que ele faz é calculado, justificado por dados. Ele está melhorando a eficiência, aumentando o moral. Ele está fazendo meu trabalho melhor do que eu. A admissão pairou no ar,
chocante em sua honestidade. Então você vai simplesmente desistir. Ela perguntou, incrédula. Vai deixar que ele tome tudo. E eu? Onde isso me deixa? Onde isso nos deixa? Isabella. Ele corrigiu, o tom cansado. Talvez se você não tivesse tornado as coisas tão pessoais. Se não tivesse criado um ambiente tão tóxico. O conselho nunca teria sentido a necessidade de intervir em primeiro lugar. Foi a primeira vez que ele a culpou. A acusação a atingiu como um tapa. Então é minha culpa agora. Ela sibilou. Tudo o que fiz foi para fortalecer nossa posição. Para garantir que as pessoas nos respeitassem. Elas não nos respeitam, Isabella. Elas têm medo de você, ele disse, a verdade dura e fria. E eu? Estou cansado de encobrir isso. Desesperada. Ela mudou de tática. Tudo bem, esqueça o conselho. Vamos lutar contra ele juntos. Use seu poder como CEO. Crie obstáculos. Dê a ele projetos sem saída. Enterre-o em burocracia. Faça a vida dele impossível. Ricardo balançou a cabeça lentamente. Isso só me faria parecer incompetente. Ele veria através disso em um segundo. Ele se levantou e caminhou até a janela, de costas para ela. Lucas me pediu uma reunião esta tarde. Para discutir a estratégia de liderança futura. Um medo frio tomou conta de Isabella. Lucas não estava mais apenas atacando-a. Ele estava indo atrás de seu noivo. Ele estava isolando-a, cortando sua última linha de defesa. Você não pode ir a essa reunião, ela disse, a voz um sussurro urgente. Ele vai virar você contra mim. Ricardo se virou para encará-la, e a exaustão em seus olhos havia sido substituída por algo mais. Resignação. Talvez, ele disse, sua voz desprovida de emoção. Ou talvez ele vá me mostrar uma maneira de salvar esta empresa. Neste momento, Isabella, isso é tudo o que importa. Ele a dispensou com o olhar. Ela era um problema que ele não sabia mais como resolver. Pela primeira vez, ela percebeu que seu noivado não era um escudo. Era apenas mais uma coisa que ela estava prestes a perder. Obrigado por me receber, Ricardo. Lucas fechou a porta do escritório do CEO, criando um enclave de silêncio no meio do caos. Ricardo estava atrás de sua mesa, parecendo um rei em um castelo sitiado. Não tive muita escolha, tive. Ricardo respondeu, com um toque de amargura. O conselho deixou bem claro quem está no comando. Isso não precisa ser um confronto, Lucas disse, sentando-se sem ser convidado. Sua calma era disarmament. Na verdade, estou aqui para oferecer uma solução. Uma que beneficia a empresa e você. Ricardo estreitou os olhos, cético. Estou ouvindo. A empresa precisa de uma mudança de liderança. Lucas começou, direto ao ponto. O conselho perdeu a confiança em sua gestão. Isso não é pessoal. É um fato comercial. No entanto, eles valorizam seus anos de serviço. Ele se inclinou para a frente. Eles estão preparados para lhe oferecer uma posição de prestígio na nossa filial europeia. Chefe de operações. Um novo começo, longe desta confusão. Uma transição digna. Em vez de uma demissão humilhante. Ricardo ficou em silêncio por um longo tempo, processando a oferta. Era uma tábua de salvação. Uma saída honrosa de uma situação impossível. Havia um brilho de alívio em seus olhos. Qual é o truque? Ricardo finalmente perguntou. Não há truque, Lucas respondeu. Apenas uma condição. E qual seria? Isabella Moretti, Lucas disse, o nome soando frio e preciso. Ela é um passivo que a empresa não pode mais arcar. Sua influência tem sido tóxica e seus abusos criaram um risco legal inaceitável. Para que esta transição funcione, a associação dela com esta empresa, e com sua liderança, deve terminar. Imediatamente. A implicação era clara como cristal. Deixe Isabella para trás, ou afunde com ela. Ela é minha noiva, Ricardo disse, a frase soando mais como uma declaração de um problema do que de afeto. Ela é a âncora que está te arrastando para o fundo, Lucas contrapôs, sem rodeios. Olhe para os fatos, Ricardo. Ela o minou. Criou conflitos e priorizou o próprio ego em detrimento do bem-estar da empresa. Ela não é uma parceira. Ela é uma responsabilidade. Lucas se levantou. A oferta está na mesa. Você tem 24 horas para decidir. Pense em seu futuro, Ricardo. Pense no legado que você quer deixar. Um CEO que salvou sua carreira e ajudou a empresa a se recuperar, ou um que foi arrastado para baixo por uma noiva volátil. Ele caminhou até a porta. A propósito, Lucas acrescentou. Verandos. A auditoria descobriu algumas irregularidades nos relatórios de despesas da senhora Moretti. Coisas que podem ser de interesse criminal.
Se você aceitar a oferta, talvez possamos lidar com isso internamente. Se não, ele deixou a ameaça implícita pairar no ar. Ele saiu, deixando Ricardo sozinho com uma escolha impossível: sua noiva ou seu futuro. Para um homem como Ricardo, que havia dedicado sua vida à sua carreira, a escolha já estava feita. Ele apenas precisava encontrar a coragem para admitir isso a si mesmo. Isabela, esperando do lado de fora do escritório, viu a expressão no rosto de Lucas quando ele saiu. Era a expressão de um predador que acabará de encurralar sua presa. O que ele queria. Isabela confrontou Ricardo no momento em que ele entrou em seu escritório compartilhado, com o rosto pálido e sombrio. O que aquele homem disse para você? Ricardo não olhou para ela. Ele foi até o bar e serviu-se de uma dose de uísque, bebendo-a em um único gole. Suas mãos tremiam ligeiramente. Ricardo, fale comigo. Ela insistiu, o medo começando a se infiltrar em sua raiva. Ele se virou, os olhos vazios. Acabou. Isabela. O que acabou? Não seja dramático. Tudo, ele disse, sua voz rouca. Meu tempo como CEO aqui. Nosso noivado. Tudo. Isabela recuou como se tivesse sido atingida. O quê? Do que você está falando? Ele te demitiu. Eu vou falar com o conselho, vou expô-lo. Não, ele não me demitiu, Ricardo a interrompeu, com uma risada amarga. Ele me ofereceu uma promoção. Chefe de operações na Europa. Uma saída. Ela o encarou, a confusão se transformando em horror à medida que a compreensão surgia. Uma saída. E qual era o preço? Você, ele disse. A palavra caindo como uma pedra entre eles. O preço era você. Eu tinha que cortar todos os laços. E você? Você aceitou. Ela sussurrou, incrédula. Você me trocou. Por um emprego. Eu troquei um navio afundando por uma tábua de salvação. Ele explodiu, sua calma finalmente se quebrando. Este emprego é a minha vida. E você? Você ajudou a afundar o navio, Isabela. Com sua arrogância, sua crueldade. Lucas não precisou me convencer. Ele apenas me mostrou o que eu já sabia, mas tinha medo de admitir. Ele gesticulou ao redor do escritório luxuoso. E isso não é tudo. Ele tem provas. Isabela. Provas de que você fraudou relatórios de despesas. Ele me deu uma escolha: lidar com isso silenciosamente e ir para a Europa. Ou ficar aqui e assistir você enfrentar acusações criminais. A sala começou a girar. Fraude. Acusações criminais. Ela nunca pensou que suas pequenas indiscrições pudessem levar a isso. Você é um covarde. Ela cuspiu, o veneno em sua voz mascarando o pânico crescente. Depois de tudo que fiz por nós. Por nós. Ele riu, um som oco. Você nunca fez nada por nós. Você fez tudo por você. Eu era apenas um acessório para o seu poder. Bem, o poder acabou. Ele tirou o anel de noivado de seu próprio dedo, um anel que combinava com o dela, e o colocou sobre a mesa com um clique definitivo. Estou indo para a Europa na próxima semana, ele disse, sua voz agora fria e distante. Minha demissão como CEO será anunciada na reunião anual. Sugiro que você limpe sua mesa e desapareça discretamente. É a única cortesia que Lucas está disposto a lhe oferecer. Ele se virou e saiu do escritório, deixando-a sozinha com o eco de suas palavras, o brilho do anel abandonado e a compreensão esmagadora de que ela não tinha mais nada. Sem noivo. Sem poder, sem proteção. Ela estava completamente sozinha. E a caçada ainda não havia terminado. Senhor. Lucas. Posso ter uma palavra com você? A voz de Isabela era diferente. O tom áspero e arrogante havia desaparecido, substituído por um ronronar suave e vulnerável. Lucas ergueu os olhos de seu laptop. Ela estava parada na porta de seu escritório, usando um vestido vermelho justo que ela normalmente reservaria para uma noite fora, não para um dia de trabalho. Ele gesticulou para a cadeira à frente de sua mesa. Sente-se, senhora Moretti. Por favor, me chame de Isabela, ela disse, deslizando para a cadeira e cruzando as pernas lentamente. E eu queria me desculpar pelo meu comportamento. Lucas permaneceu em silêncio, o rosto impassível, esperando. Eu estive sob muita pressão. Ela continuou, inclinando-se para a frente, o decote de seu vestido se aprofundando. O estresse do noivado, as exigências do trabalho. Eu não tenho sido eu mesma. E eu percebo agora que você estava apenas tentando fazer o seu trabalho. Um trabalho muito bom. Aliás. Ela sorriu. Um sorriso que ela praticara no espelho. Eu fui tola em lutar contra você. Eu deveria ter percebido que um homem com sua ambição e visão é alguém que eu deveria ter como aliado, não como inimigo. E o que exatamente você está propondo, Isabela?
Lucas perguntou, sua voz fria, cortando a atmosfera sedutora que ela estava tentando criar. Uma parceria. Ela disse, sua voz um sussurro. Ricardo é fraco. Ele está a caminho de sair. A empresa precisará de uma liderança forte. Nós dois. Nós poderíamos ser essa liderança. Eu conheço as pessoas, a política. Você tem a estratégia. Juntos. Seríamos imparáveis. Ela se levantou e contornou a mesa, parando bem atrás dele. Ela colocou as mãos em seus ombros, seus dedos massageando levemente. Pense nisso, Lucas. Poder. Influência. Tudo o que quisermos. Lucas não se moveu. Ele nem mesmo enrijeceu com o toque dela. Suas mãos estão geladas. Ele observou, sua voz desprovida de qualquer emoção. Ela hesitou por um momento, surpresa com a resposta. E eu? Estou um pouco nervosa. Não é isso, ele disse. E então ele se levantou, sacudindo as mãos dela como se fossem poeira. Ele se virou para encará-la. E o desprezo em seus olhos era tão intenso que a fez recuar. É o desespero, ele disse, sua voz gélida. Ele tem um frio particular. Naquele exato momento, a porta do escritório se abriu. Clara, a ex-estagiária recém-promovida, entrou com uma pilha de arquivos. Ela parou abruptamente, seus olhos se arregalando ao ver a cena. Isabela, muito perto de Lucas, seu vestido revelador, a expressão chocada em seu rosto. Com licença, senhor, Clara gaguejou. Eu não. Eu posso voltar mais tarde. Não é necessário. Clara, Lucas disse. Sua voz calma e alta o suficiente para ser ouvida no corredor. A senhora Moretti estava apenas fazendo uma proposta indecente. Que eu, é claro, recusei. Ele olhou diretamente para Isabela, cujos olhos estavam arregalados de horror e humilhação. Eu tenho padrões mais elevados, ele acrescentou, cada palavra um golpe. Por favor, escolta a Sarah Moretti para fora. Acredito que ela tenha se perdido. Clara, compreendendo a situação, assentiu. Por aqui, senhora. Isabela foi pega na armadilha mais antiga e eficaz. Uma testemunha. Uma humilhação pública. Ela saiu do escritório. O rosto em chamas, passando por funcionários que agora a olhavam não com medo, mas com uma mistura de pena e desprezo. Ela tentou usar seu corpo como arma e acabou expondo apenas sua própria depravação. Você viu isso. Está em todos os blogs financeiros. Clara invadiu o escritório de Lucas, o rosto pálido de preocupação, segurando um tablet. Na tela, uma manchete sensacionalista. Escândalo na gigante corporativa. Consultor Salvador acusado de insider trading. Lucas pegou o tablet, os olhos percorrendo o artigo. A peça, publicada anonimamente. Era um ataque venenoso. Acusava um consultor de alto perfil, LS, de usar sua posição para acessar informações privilegiadas e manipular as ações da empresa para ganho pessoal. Citava fontes internas anônimas e sugeria uma investigação iminente pela Comissão de Valores Mobiliários. Ela, Clara sussurrou, furiosa. Tem que ser a Isabela. Ela está tentando te destruir antes da reunião anual. Lucas colocou o tablet na mesa, sua expressão calma, quase serena. Eu sei. Você sabe. E você não está preocupado. Isso pode arruinar sua reputação. Só se for verdade, Lucas respondeu. Um leve sorriso no canto dos lábios. E como não é, é apenas uma armadilha. Uma que ela armou para si mesma. Ele pegou o telefone. Ative a fase 3, ele disse ao seu contato. Vaze tudo. Para a grande imprensa. Quero que a fonte seja rastreada até ela. E libere os relatórios financeiros auditados. Todos eles. Enquanto isso, Isabela estava em seu apartamento, monitorando a internet com uma satisfação febril. A história estava ganhando força. Os comentários estavam explodindo. Ela havia plantado a semente da dúvida. Mesmo que as acusações fossem provadas falsas. A mancha em sua reputação permaneceria. Era sua última e melhor chance de vingança. Seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Isabela Moretti. Disse uma voz feminina e profissional. Aqui é Sarah Jenkins, do Financial Chronicle. Gostaríamos de obter uma declaração sua sobre o vazamento de informações falsas sobre Lucas Silva. O sangue de Isabela gelou. Informações falsas. Eu não sei do que você está falando. É mesmo? A repórter perguntou, ceticismo em sua voz. Porque minha fonte, a mesma que me forneceu os registros de e-mail mostrando você contatando o blog com essas alegações, também me deu acesso a uma auditoria financeira completa da empresa, assinada por uma empresa de contabilidade independente.
Ela mostra que, longe de manipular as ações, o Sr. Silva na verdade colocou sua própria participação acionária como garantia para garantir um empréstimo crucial para a empresa há 3 meses. Ele salvou a empresa da insolvência. Isabela não conseguia respirar. O artigo que estamos publicando em 1 hora, a repórter continuou, sua voz fria e implacável. Detalha como você, uma ex-noiva despeitada de um CEO de saída e funcionária em desgraça, tentou difamar o homem que salvou a empresa, enquanto você mesma está sob investigação interna por fraude de despesas. Você gostaria de comentar? Isabela deixou o telefone cair. A armadilha não era para ele. Era para ela. Ele sabia que ela faria isso. Ele a esperou, preparou as provas. No momento em que ela mordeu a isca, ele a expôs ao mundo inteiro. Não era mais uma batalha corporativa. Era uma aniquilação pública. E ela era o único alvo. Reunião anual da empresa. Hoje, às 2 da tarde. Apresentação do novo presidente. A notificação piscou na tela do telefone de Isabela. Ela estava sentada na penumbra de seu apartamento caro, que agora parecia uma prisão. Nos últimos dias, ela se tornará uma pária. Seu nome era sinônimo de escândalo. Amigos pararam de retornar suas ligações. Seu rosto estava estampado em artigos online ao lado de palavras como fraude, vingança e humilhação. Você não pode ir, disse sua única amiga restante, ao telefone. Você tem que ficar longe. Deixa a poeira baixar. Não, Isabela respondeu. A voz rouca por falta de uso. Havia um brilho febril em seus olhos. Eu vou. Eu tenho que ir. Por quê? Para ser humilhada ainda mais. Porque se eu me esconder, eles vencem, Isabela disse, uma lógica distorcida nascida do desespero. Eu tenho que aparecer. Tenho que mostrar a eles que não estou quebrada. Vou de cabeça erguida. Ela se levantou e foi até o guarda-roupa. Escolheu o vestido mais caro e poderoso que possuía, um modelo preto, afiado como uma arma. Ela passou horas na maquiagem, construindo uma máscara de desafio impecável sobre seu rosto pálido e cansado. Quando ela chegou ao auditório da empresa, um silêncio caiu sobre a multidão de funcionários reunidos. Os murmúrios a seguiram como um rastro de veneno. As pessoas não a olhavam com medo, mas com uma curiosidade mórbida, como se estivessem observando um acidente de carro em câmera lenta. Ela ignorou os olhares. Encontrou um assento na primeira fila, um lugar que ela sentia que ainda era seu por direito. Ela viu Ricardo, o ex-noivo, sentado a vários assentos de distância, evitando deliberadamente seu olhar. Ele parecia mais velho, mas aliviado. O clima no auditório era elétrico, uma mistura de ansiedade e expectativa. Todos sabiam que aquele não era um encontro anual comum. Era o fim de uma era e o começo de outra. Isabela sentou-se, as costas retas, o queixo erguido, uma estátua de arrogância desafiadora. Ela esperava que o novo presidente fosse algum burocrata cinzento escolhido pelo conselho. Ela planejava encará-lo. Talvez até mesmo fazer uma pergunta cortante durante a sessão de perguntas e respostas para mostrar que não tinha sido silenciada. Ela não fazia ideia do que estava por vir. Ela não sabia que aquele palco não era para uma transição corporativa. Era um tribunal. E ela era a única ré. Em uma sala nos bastidores. Lucas ajustou o microfone de lapela no terno elegante de sua mãe. Helena, que antes usava um uniforme de faxineira, agora estava vestida com um conjunto de calça e blazer de cor creme que irradiava uma autoridade silenciosa. Você está pronta? Mãe. Lucas perguntou suavemente. Helena olhou para o monitor que mostrava Isabela sentada na primeira fila, desafiadora. Um sorriso frio tocou seus lábios. Eu estive pronta por muito tempo, meu filho, ela disse. É hora de limpar a última sujeira. Senhoras e senhores, obrigado por se juntarem a nós. As luzes do auditório diminuíram. O presidente do conselho estava no palco, sua voz ressoando pelos alto-falantes. O silêncio caiu. Como todos sabem, a empresa passou por um período de transição significativa. Ele continuou. Hoje, marcamos o fim de um capítulo e o começo de outro. Primeiro, gostaria de convidar Ricardo ao palco para algumas palavras de despedida. Ricardo subiu ao palco, parecendo menor e mais velho sob as luzes. Ele se aproximou do pódio, evitando olhar para a primeira fila onde Isabela estava sentada. Obrigado, ele começou, sua voz tensa. Como muitos de vocês sabem, meu tempo como CEO chegou ao fim. Aceitei uma nova posição liderando nossas operações europeias. Gostaria de agradecer a todos pelo trabalho duro ao longo dos anos. Desejo à empresa e à sua nova liderança todo o sucesso. Foi um discurso curto, sem emoção, o som de um homem fugindo de um campo de batalha.
Ele saiu do palco rapidamente. Para um aplauso educado e disperso. O presidente do conselho voltou ao microfone. Agradecemos a Ricardo por seus anos de serviço. E agora, é com grande prazer que apresento o futuro desta empresa. Um homem que, em pouco tempo, provou ter a visão, a integridade e a determinação para nos levar adiante. Ele se juntou a nós como consultor, mas seu impacto foi tão profundo que o conselho tomou uma decisão unânime. Por favor, deem as boas-vindas ao seu novo presidente, o Sr. Lucas Silva. Um suspiro coletivo percorreu o auditório. O queixo de Isabela caiu. Um som estrangulado escapou de seus lábios. Lucas. O consultor. O filho do fundador. Presidente. A palavra ecoou em sua mente, destruindo as últimas ruínas de sua negação. Era por isso que ele tinha tanto poder. Era por isso que o conselho o ouvia. Ela não estava lutando contra um funcionário. Ela estava lutando contra o rei disfarçado. Lucas subiu ao palco com uma calma imponente. Ele não sorriu. Ele simplesmente ficou no pódio, seu olhar varrendo a multidão, parando por uma fração de segundo em Isabela. Naquele breve momento, ela viu um vislumbre da tempestade de fúria que ele mantinha sob controle. Obrigado, ele disse, sua voz enchendo a sala. Uma empresa não é apenas sobre lucros e perdas. Não é apenas sobre participação de mercado ou projeções trimestrais. É sobre pessoas. É sobre caráter. É sobre o respeito que mostramos uns aos outros, do mais alto executivo ao funcionário mais essencial. Cada palavra era um golpe direcionado a ela. Ela podia sentir os olhares de todos na sala se voltando para ela. O caráter de uma empresa é definido não por como tratamos os poderosos, mas por como tratamos os vulneráveis. Ele continuou, sua voz ganhando força. E resentment. O caráter desta empresa falhou em um teste crucial. Ele fez uma pausa, deixando a tensão se acumular até se tornar quase insuportável. E é por isso que meu primeiro ato oficial como presidente não será anunciar uma nova estratégia de vendas ou uma reestruturação departamental, ele declarou, sua voz ressoando com uma autoridade final. Será corrigir uma terrível injustiça. E para me ajudar a corrigir essa injustiça, gostaria de chamar uma pessoa ao palco. Lucas se virou para a lateral do palco. A porta se abriu e uma mulher entrou. Um murmúrio de confusão percorreu o auditório. A mulher usava um terno creme, elegante e discreto. Seu cabelo estava arrumado em um coque sofisticado. Ela caminhava com uma graça e confiança que impunham respeito. Na primeira fila, Isabela enrijeceu. Ela conhecia aquele rosto. Mesmo com as roupas caras e a postura digna. Ela conhecia aquele rosto. Era a faxineira. A velha que ela havia atormentado. A mulher que ela havia demitido. O que diabos ela estava fazendo ali? Uma raiva confusa borbulhou dentro de Isabela. Isso era um truque. Outra maneira de Lucas humilhá-la, trazendo à tona a funcionária que ela havia dispensado. Helena caminhou até o centro do palco e parou ao lado de Lucas. Ela não olhou para a multidão. Ela olhou diretamente para Isabela. Seus olhos, que antes eram vazios e servis, agora estavam cheios de um poder frio e de um desprezo gelado. Muitos de vocês conhecem esta mulher como Helena, uma funcionária da equipe de limpeza. Lucas começou, sua voz ecoando pelo silêncio atônito. Mas o que vocês talvez não saibam é que ela estava aqui em uma missão especial. Como inspetora de qualidade disfarçada, avaliando o ambiente de trabalho. Mais importante, o caráter de nossa liderança. O queixo de Isabela tremeu. Inspectora. Disfarçada. A sala começou a inclinar. Mas ela também é muito mais do que isso, Lucas continuou, sua voz baixando, atraindo a atenção de todos. Ele fez uma pausa, o silêncio se esticando até o ponto de ruptura. Ele olhou para Helena com um orgulho feroz e depois de volta para a plateia. Gostaria de apresentar a todos vocês a pessoa cujo legado e valores são a verdadeira base desta empresa. A viúva de nosso fundador, Arthur Silva. Um membro silencioso do conselho de administração. Ele fez outra pausa, deixando a bomba cair. E minha mãe, Helena Silva. O caos irrompeu. Um grito coletivo de choque e compreensão varreu o auditório. As pessoas se viraram em seus assentos, os olhos arregalados, olhando de Helena no palco para Isabela na primeira fila. O som não fez sentido para Isabela no início. Eram apenas palavras. Viúva do fundador. Membro do conselho. Minha mãe. E então, fez a faxineira. A mulher que ela chamou de inútil. A mulher que ela forçou a se ajoelhar em um chão sujo de café. A mulher que ela acusou de roubo. A mulher que ela demitiu com um insulto. Era a mãe dele. A mãe do novo presidente. Um som agudo e ofegante escapou dos lábios de Isabela.
O sangue fugiu de seu rosto, deixando-a com uma palidez mortal. A máscara de desafio se estilhaçou. Revelando o puro e abdito horror por Bixo. Ela não estava apenas em apuros. Ela estava aniquilada. No palco. Lucas se virou para a tela gigante atrás dele, que piscou e ganhou vida. E agora, disse ele, a voz desprovida de qualquer emoção, exceto uma justiça fria. Para as provas. Vamos começar pelo começo. A imagem na tela gigante atrás dele mudou. Era uma filmagem de segurança, sem som, mas a cena era inconfundível. Isabela, com um copo de café na mão. Helena, de joelhos, limpando o chão. A câmera, posicionada de cima, mostrava claramente o movimento deliberado de Isabela inclinando o pulso, derramando o líquido escuro diretamente no caminho de Helena. Um murmúrio de indignação percorreu o auditório. O que vocês estão vendo? A voz de Lucas cortou o silêncio, fria e precisa como um bisturi. É o que foi chamado de acidente. Um ato de descuido. Mas como podem ver, foi um ato de deliberada humilhação. A tela mudou novamente. Desta vez, para a cena da falsa acusação de roubo. Mostrava os seguranças revistando a bolsa de Helena. O conteúdo modesto espalhado sobre a mesa para que todos vissem. Mostrava o rosto furioso de Isabela quando nada foi encontrado. Aqui, continuou Lucas, vemos a senhora Moretti orquestrando a humilhação de uma funcionária inocente, acusando-a publicamente de um crime que ela sabia que não havia sido cometido. Uma acusação que poderia ter arruinado a vida de qualquer outra pessoa. Um som, metade soluço, metade arquejo, escapou da garganta de Isabela. Ela tentou se levantar, talvez para fugir, talvez para protestar, mas suas pernas não obedeceram. Ela afundou de volta na cadeira. Uma figura quebrada sob o peso de 1000 olhares. A tela mudou uma última vez. Agora, exibia documentos. Relatórios de despesas lado a lado com faturas de boutiques de luxo e resorts exóticos. Círculos vermelhos destacavam as discrepâncias, as assinaturas falsificadas, as justificativas de negócios inventadas. E finalmente, disse Lucas, seu tom se tornando ainda mais gélido, temos a fraude. Centenas de milhares de dólares do dinheiro desta empresa, o dinheiro que deveria ir para a pesquisa, para salários, para o crescimento. Desviados para financiar um estilo de vida que ela não ganhava e não merecia. Isso não é apenas antiético. É um crime. Ele se virou do pódio e caminhou até a frente do palco, olhando diretamente para Isabela. Isabela Moretti, ele declarou, sua voz agora ressoando com o poder final de um juiz proferindo uma sentença. Em nome desta empresa, você está demitida. Com efeito imediato. Ele fez uma pausa. Além disso, todas as evidências de sua fraude serão entregues às autoridades. A empresa entrará com uma ação criminal contra você. Ele olhou para Ricardo, que assistia a tudo com uma expressão de horror resignado. Para que não haja dúvidas, o senhor Ricardo me autorizou a declarar que seu noivado está rompido e que ele não deseja mais nenhuma associação com você. Cada declaração era um prego no caixão de sua vida. Demitida. Processada. Abandonada. Lucas se virou para a plateia. A segurança, por favor, acompanhe a senhora Moretti para fora do prédio. Senhora Moretti. Por favor, venha conosco. As vozes dos seguranças eram neutras, profissionais, o que as tornava ainda mais aterrorizantes. 2 homens. Os mesmos que uma vez haviam revistado a bolsa de Helena sob suas ordens, agora estavam de pé ao lado de sua cadeira, suas presenças imponentes bloqueando qualquer escapatória. Isabela olhou para eles, os olhos vazios de compreensão. Não. Ela sussurrou, a voz um fiapo. Por favor, não me toquem. Eles não responderam. Um deles fez um gesto educado, mas firme, em direção ao corredor. A mensagem era clara. Com um esforço que pareceu levar toda a sua força. Isabela se levantou. Suas pernas tremiam tanto que ela teve que se apoiar no encosto da cadeira para não cair. Ela começou a caminhada. Sua última caminhada naquele prédio. A caminhada da vergonha. O silêncio no auditório era uma coisa viva, pesada e sufocante. Ninguém zombou. Ninguém aplaudiu. Havia apenas um silêncio pesado e julgador, e o som dos saltos de Isabela arrastando-se no chão. Ela passou por fileiras de rostos que antes a temiam. Agora, eles a olhavam com uma mistura de desprezo, pena e, o pior de tudo, indiferença. Ela não era mais uma rainha. Ela era uma nota de rodapé. Uma história de advertência. Seu olhar cruzou com o de Clara. A jovem, que uma vez tremeu diante dela, agora a encarava com uma calma e triste finalidade.
Não havia triunfo em seus olhos, apenas o alívio silencioso de um sobrevivente. Quando Isabela chegou às grandes portas do fundo do auditório, uma figura desceu do palco e parou em seu caminho. Era Helena. Os seguranças pararam, esperando. Helena se aproximou. Sua expressão não era de raiva, mas de uma profunda e cansada decepção. Você nunca me viu, não é, Isabela? Helena disse, sua voz baixa. Apenas para que ela pudesse ouvir. Você olhou através de mim. Para você, eu não era uma pessoa. Eu era uma coisa. Um obstáculo. Um uniforme para limpar a sua sujeira. Isabela abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Você me ensinou uma lição valiosa, Helena continuou, seu olhar inabalável. Que a verdadeira sujeira não está no chão. Está na alma. E a sua? Está imunda. Helena deu um passo para o lado, abrindo caminho para a porta. Ela olhou para Isabela uma última vez, e suas palavras finais foram um eco direto da própria crueldade de Isabela. Devolvidas com um peso esmagador de justiça. Você me disse uma vez para sumir da sua frente. Agora, por favor, Helena disse, sua voz calma, mas cortante como vidro quebrado. Suma da minha. Os seguranças a guiaram para fora. As grandes portas do auditório se fecharam atrás dela com um clique final. O som era como de uma fechadura de prisão se trancando. Do lado de dentro, um aplauso espontâneo e estrondoso começou, não para a queda de Isabela, mas para o nascer de uma nova era. As portas do auditório se fecharam, cortando o som do mundo exterior. O aplauso estrondoso diminuiu, substituído por um silêncio expectante. Todos os olhos estavam em Lucas e Helena, de pé no palco, a nova e inquestionável força motriz da empresa. Lucas se aproximou do pódio novamente. Sua expressão, antes dura com a fúria da justiça, suavizou-se. A era do medo acabou, ele disse, sua voz ressoando com uma nova calma. O que vocês acabaram de testemunhar não foi um ato de vingança. Foi um ato de limpeza. A partir de hoje, esta empresa operará sob um novo princípio fundamental: a dignidade. Ele olhou para as fileiras de funcionários, muitos dos quais pareciam estar respirando livremente pela primeira vez em anos. Sua voz importa. Seu trabalho importa. Seu bem-estar importa, ele declarou. Não haverá mais favoritismo. Não haverá mais assédio tolerado. As promoções serão baseadas no mérito. As ideias serão ouvidas independentemente do cargo. E o respeito será a moeda que todos nós usamos. Ele se virou e colocou a mão no ombro de sua mãe. Minha mãe não veio aqui apenas para expor o que estava errado. Ela veio para nos lembrar o que é certo. É por isso que estou anunciando a formação de um novo comitê de ética e cultura corporativa. E não consigo pensar em ninguém mais qualificado para presidi-lo do que Helena Silva. Um novo tipo de aplauso começou, mais quente e genuíno que o anterior. Era um aplauso de alívio e esperança. Helena deu um passo à frente, seu rosto sereno, mas seus olhos brilhando com determinação. Eu limpei os chãos deste prédio por meses, ela disse, sua voz clara e forte. Eu ouvi suas conversas. Eu vi suas preocupações. E eu vi a bondade em muitos de vocês, mesmo sob pressão. Meu compromisso é garantir que essa bondade não precise mais se esconder. Seu olhar encontrou o de Clara na plateia. Clara, por favor, levante-se. Surpresa. Clara levantou-se, o rosto corado. Em meus primeiros dias aqui, quando eu era invisível para a maioria, disse Helena. Clara foi a única que me ofereceu um copo de água e perguntou se eu estava bem. Um pequeno ato. Mas em um lugar faminto por bondade, foi um banquete. Clara, você não será mais assistente. A partir de amanhã, você se reportará diretamente a mim, como vice-presidente do novo comitê. Você será minha parceira na reconstrução deste lugar. Clara cobriu a boca com as mãos, as lágrimas agora de pura alegria. A mensagem foi clara para todos: a decência seria recompensada. Mais tarde, o auditório estava vazio. Lucas e Helena estavam no escritório do CEO. O mesmo lugar onde Isabela havia planejado e tramado. A sala parecia maior agora, mais silenciosa. Helena olhou pela janela panorâmica, para a cidade que se estendia abaixo. Seu pai teria amado isso, ela disse suavemente. Ele sempre acreditou que um negócio poderia ser poderoso e decente ao mesmo tempo. Lucas parou ao lado dela. Ele ficaria orgulhoso de você, mãe. Do que você suportou. Do que você conquistou. Helena sorriu, um sorriso genuíno e cansado. Ela passou a mão pela superfície de vidro da janela, deixando-o impecável. Finalmente. Ela disse. Está limpo. 6 meses depois, uma pequena televisão na sala de descanso do escritório exibia o noticiário do meio-dia. E em notícias de negócios,
disse a âncora. A ex-socialite Isabela Moretti foi sentenciada hoje a 18 meses de prisão por fraude, após um julgamento que expôs uma cultura de abuso em uma das maiores corporações da cidade. Moretti, que não demonstrou remorso, também enfrenta vários processos civis. Alguns funcionários assistiram com um interesse passageiro antes de pegarem seus cafés e voltarem ao trabalho. A história de Isabela já era notícia velha. Um fantasma de um passado que parecia pertencer a outra empresa, a outro mundo. O escritório agora era um lugar diferente. O silêncio tenso havia sido substituído por um zumbido de colaboração energética. As pessoas sorriam. As portas dos escritórios ficavam abertas. Lucas caminhava pelo andar, não como um supervisor, mas como um colega. Ele parou ao lado da mesa de Clara, onde ela liderava uma pequena equipe, desenhando ideias em um quadro branco. O que você acha, Clara? Ele perguntou, apontando para uma das propostas de marketing. Você está mais próxima do público-alvo do que eu. Clara, antes a estagiária trêmula, olhou para ele com confiança. Acho que a opção B é mais forte, senhor. É mais autêntica. As pessoas estão cansadas de promessas corporativas. Elas querem ver ações reais. Eu concordo, disse Lucas. Prossiga com a opção B. Ótimo trabalho. Ele continuou, deixando para trás uma equipe que se sentia ouvida e valorizada. Ele encontrou sua mãe em seu novo escritório. Não era o maior, mas era o mais movimentado. Helena, como chefe do comitê de ética, passava seus dias reunida com funcionários de todos os níveis, resolvendo problemas, ouvindo sugestões e, acima de tudo, garantindo que ninguém nunca mais se sentisse invisível. Quando o último funcionário do dia saiu, Lucas entrou. Helena estava olhando para um quadro de cortiça coberto com fotos de eventos da empresa. Um piquenique, uma premiação para funcionários, um dia de voluntariado. Em todas as fotos, as pessoas estavam sorrindo genuinamente. As coisas estão diferentes por aqui, disse Lucas, parando ao lado dela. As pessoas são as mesmas, Helena respondeu. Um sorriso suave em seu rosto. Nós apenas lhes demos a chance de serem as melhores versões de si mesmas. Eles ficaram em silêncio por um momento, olhando para os rostos felizes. A vingança, em sua forma mais pura, não havia sido a destruição de uma pessoa, mas a reconstrução de muitas. Não foi sobre fazer Isabela pagar. Foi sobre criar um lugar onde alguém como Isabela nunca mais pudesse prosperar. Você estava certa, mãe, disse Lucas em voz baixa. O caráter é o maior ativo de todos. Helena se virou para ele, os olhos brilhando com um orgulho silencioso. E agora? Ela disse. Este lugar tem de sobra. Do lado de fora, o sol se punha, lançando um brilho dourado sobre a cidade. Mas dentro do prédio, uma nova luz, mais brilhante e muito mais duradoura, estava apenas começando a nascer.